Juízes, capítulo 6. Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Eterno. O Eterno os deixou sob o domínio dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas oprimiram Israel. Por causa deles, os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas ou a construir lugares seguros. Quando Israel plantava sua lavoura, os midianitas e os amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com os seus rebanhos e tendas, chegavam e tomavam conta da terra, como numa invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos, que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Depois que certa vez o povo de Israel clamou ao Eterno por causa dos midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem. O Eterno Deus de Israel declarou: Eu libertei vocês do Egito. Eu libertei vocês da escravidão. Resgatei vocês da crueldade do Egito e depois de todos os opressores. Eu os eliminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. Ele disse a vocês: Eu sou o Eterno, seu Deus. Não tenham medo nem por um instante dos deuses dos amorreus que existem na terra em que vocês estão vivendo. Mas vocês não deram ouvidos a mim. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Ebiesrita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor? Se o Eterno está conosco, por que estamos nesta situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando: o Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: Eu, Senhor? Como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim. Meu clã é o menos importante de Manassés, e na minha família eu sou o menor. O Eterno disse: Eu estarei com você. Confie em mim. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se você está dizendo a verdade, faça-me um favor. Dê-me um sinal para que eu possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui até eu voltar com um presente para você. Ele disse: Pode ir, eu espero. Gideão foi preparar um cabrito e providenciou uma grande quantidade de pães sem fermento. Utilizou mais de uma arroba de farinha. Arrumou a carne num cesto e o caldo numa panela, e depositou a comida à sombra do carvalho, uma refeição sagrada. O anjo do Eterno disse: Tome a carne e o pão sem fermento. Ponha-os sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima. Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Na mesma hora, saíram chamas da pedra, e elas queimaram a carne e o pão, enquanto o anjo do Eterno sumia de vista. Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Gideão disse: Ah, Senhor Eterno, eu vi teu anjo face a face. Mas o Eterno o tranquilizou: Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu a ele o nome de A Paz do Eterno, ainda chamado assim em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite,
o Eterno disse a Gideão: Tome o melhor novilho de 7 anos de seu pai. Destrua o altar de Baal que é de seu pai, e derrube o poste sagrado de Azerá que está do lado do altar. Depois, construa um altar dedicado ao Eterno, seu Deus, no topo do monte. Tome o novilho escolhido e ofereça como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado de Azerá que você derrubou. Gideão escolheu 10 homens entre seus empregados e fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado. Mas por causa dos seus familiares e vizinhos, teve medo de oferecer o sacrifício em público. Então fez isso à noite. De manhã cedo, o povo da cidade ficou chocado ao ver o altar de Baal destruído, o poste de Azerá derrubado e o novilho queimando sobre o altar recém-construído. Eles perguntavam: Quem fez isso? E continuaram perguntando, até que veio a resposta: Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade exigiram de Joás: Traga seu filho para fora, ele deve ser morto, porque destruiu o altar de Baal e derrubou o poste de Azerá. Mas Joás enfrentou a multidão que o pressionava, dizendo: Vocês vão lutar a favor de Baal? Vocês querem salvá-lo? Quem quiser defender Baal estará morto amanhã. Se Baal é mesmo Deus, deixem que ele mesmo lute e defenda seu altar. Naquele dia, o povo apelidou Gideão de Jerubaal, porque depois de ter destruído o altar de Baal, ele disse: Deixem que Baal se defenda! Depois disso, todos os midianitas e amalequitas, os povos do leste, se uniram, atravessaram o rio e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Eterno se apoderou de Gideão. Ele tocou a trombeta, e os abiesritas se prontificaram a combater do lado dele. Ele enviou mensageiros por todo o território de Manassés, convocando os homens para a guerra. Enviou mensageiros também a Azer, Zebulon e Naftali, e todos atenderam à convocação. Gideão disse a Deus: Se for isso mesmo, se quiseres libertar Israel como disseste, vou deixar um pedaço de lã no lugar em que malhamos trigo. Se de manhã o orvalho estiver apenas na lã e o chão ao redor estiver seco, vou entender que desejas me usar para libertar Israel como prometeste. E foi o que aconteceu. Quando ele se levantou logo cedo, espremeu a lã, e havia orvalho suficiente para encher uma tigela. Gideão disse a Deus: Não te irrites comigo, mas tenho outro pedido. Vou fazer mais um teste com a lã. Só que desta vez a lã deve ficar seca e o chão encharcado de orvalho. Deus fez acontecer isso naquela mesma noite. Apenas a lã ficou seca, enquanto o chão ao redor estava molhado de orvalho.